E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, como sempre, quero pedir aquele like e também uma inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu vou fazer um vídeo diferente daqueles que vocês estão acostumados referente à lista de ações. Nesse vídeo eu vou falar de um dos maiores investidores do Brasil. Na verdade, eu vou falar sobre aquele que eu considero ser o melhor e com a maior expertise de todos os investidores do Brasil. É ele, Luiz Alves Pais de Barros. A gente sempre ouve falar muito mais do Luiz Barsi do que Luiz Alves. Poucas pessoas falam de Luiz Alves, ele é muito mais discreto do que o Luiz Barsi. O Luiz Barsi sempre está em diversos vídeos falando um monte de coisa, principalmente devido ao AGF, que divulga o seu método de investimento. Então tem até livro dele contando a história e coisas desse tipo. Luiz Alves não está nem um pouco preocupado em se aparecer, escrever nenhum tipo de livro ou estar dentro da mídia. Ele apareceu durante um curto período de tempo, devido à insistência e por ele precisar até dar satisfação ao pessoal do Alasca. Só que a gente vê que ele não está nem um pouco interessado em aparecer. Ele não tem redes sociais, pouquíssimas fotos e muito menos interesse ou apreço em ostentar aquilo que ele tem ou deixa de ter. Ele está muito mais preocupado naquilo que ele ama fazer, que é investir. E a gente dá de perceber, só pelo jeito de ele falar e o jeito que ele se expressa, que ele entende muito do assunto e que realmente é a paixão dele. Por mais que ele não se expresse tão bem, ou não fale com uma dicção perfeita como muitas pessoas esperam, ele sabe muito sobre aquilo que ele fala e ele tem uma experiência de muitos e muitos anos, sendo um dos investidores que está posicionado na Bolsa de Valores mais velhos e experientes que existem no Brasil. E nesse vídeo eu vou trazer 10 pontos que me fazem crer que ele é o maior investidor brasileiro, o melhor e com a maior experiência, realmente um gênio dos investimentos, realmente nasceu para fazer isso. O primeiro diferencial dele com relação aos outros investidores é que ele tem um feeling para escolher os ativos. E isso foi desenvolvido durante muitos e muitos anos de prática em investimento, falhando diversas vezes e corrigindo erros no passado. Então ele mesmo admite que já errou em algumas ações no passado, principalmente a história da Belgo Mineira, onde ele perdeu mais de 60% em questão de um dia, e ficou durante vários e vários anos só para reaver o prejuízo. Detalhe, ele colocou praticamente todo o seu patrimônio em uma única ação. Esse erro parece algo bobo para quem está vendo de longe, mas fez com que ele criasse muita experiência e muita casca para aguentar volatilidades extremas na Bolsa de Valores. Então ele acabou desenvolvendo um feeling, corrigindo erros do passado e sabendo que tipo de ação vai dar certo ou não vai dar, só batendo o olho num determinado ativo. Não significa que ele vai acertar todas, mas esse feeling que ele tem é muito mais desenvolvido do que qualquer outro investidor que a gente vê por aí, ou gestor de fundos de investimento. O segundo aspecto tem até a ver com o primeiro, que é a sua experiência e o longo tempo investindo. Então ele começou a investir ali pelos seus 15, 16 anos. Então uma idade, ele era de menor e já estava investindo na Bolsa de Valores e participando de assembleias. Claro que é algo muito raro da gente ver, são pouquíssimas pessoas que têm essa oportunidade e estão perto de pessoas com tanta influência e cultura. Ele soube aproveitar muito bem essa oportunidade de ele estar participando junto de todo esse pessoal mais sofisticado, digamos assim, e aprender muito com tudo isso. Então toda a cultura que foi dada, ele soube aproveitar da melhor forma possível, ganhando experiência durante muitos e muitos anos. Então imaginem o que é uma pessoa começar a investir com 15 anos e continuar até hoje. Imagine o tanto de experiência que ele acumulou durante todo esse tempo. Terceiro aspecto é que, além de ele saber, ele ensina os outros sem sequer tentar ensinar. Então ele conseguiu fazer com que várias pessoas, tanto integrantes da família dele, pessoas que estavam começando a investir, sempre passaram pela mão dele, meio que de uma forma indireta, assim, olhando o que ele estava fazendo, se inspirando naquilo que ele estava fazendo e tentando absorver o máximo daquilo que ele estava fazendo. Então a gente vê Otávio Magalhães da Guepardo, por exemplo, e Zeca Magalhães da Tarpon, que foram dois grandes gênios bem-sucedidos no mercado financeiro, porque souberam absorver a mentalidade de Luiz Alves.
E Luiz Alves não copiou nenhum mega investidor americano, ele nem sequer conhecia os nomes no passado. Ele simplesmente aprendeu com a sua própria habilidade, testando e investindo, sem usar frases prontas, como a maioria do pessoal gosta de falar por aí, compartilhar frases bonitinhas no Instagram, toda essa besteira. Ele não perde tempo fazendo isso, ele perde muito mais tempo investindo na prática e escolhendo ativos, colocando seu dinheiro em risco. O próximo aspecto que eu acho muito interessante, que faz ele ser um grande investidor, é essa tolerância a risco que foi desenvolvida ao longo prazo. Então é muito raro a gente ver um investidor que aguenta uma volatilidade tão forte assim como o Luiz Alves, que faz concentrações pesadas, às vezes em empresas com uma volatilidade extremamente alta, empresas que variam 10% para cima, 10% para baixo. Ele faz posições às vezes muito grandes nessas empresas e parece que nem sente. Ele não está tão preocupado com essa volatilidade que assusta tantas pessoas. Ao contrário, ele busca se aproveitar desse momento e fazer as compras no melhor timing possível. Obviamente, mesmo ele sendo um grande investidor, ele nunca vai acertar o fundo do poço. Mas ele sabe quando uma ação está barata e quando não está. E ele procura se aproveitar desses momentos de extremo pessimismo para montar posição. Próximo aspecto é a sua paciência quase que sobre-humana. Então, enquanto a maioria das pessoas investe, espera 1 ano, 2 anos, 3, 5 anos numa ação, as pessoas simplesmente vão se enjoando daquele ativo, vão perdendo a fé naquele ativo e simplesmente se desfazem de algumas ações. Luiz Alves não tem essa característica. Ele se mantém posicionado durante muito e muito tempo. Não significa que ele não se desfaz de alguns ativos. Ele se desfaz, mas geralmente são ativos que ele monta posição pequena e vai percebendo que a empresa não está indo no caminho correto, aí ele cai fora. Mas a maioria dos ativos que ele faz posição maior e confia, tem convicção e certeza nos resultados futuros da empresa, ele se mantém posicionado durante muitos e muitos anos. E depois que a tese está certa, ele não simplesmente vende só porque subiu bastante. Ele se mantém posicionado durante muitos e muitos anos, captando resultados muito elevados. Então, enquanto algumas pessoas já venderam, ele ainda está carregando diversos ativos que valorizam cada vez mais e mais. Eu vi alguns ativos que subiram muito na minha carteira, que o Luiz Alves também tinha, como por exemplo Marco Polo e Valet, que eu me empolguei e acabei me desfazendo desses ativos. Mas se a gente olhar a carteira dele, ele consegue manter esses ativos e captar muito mais retorno. Ou seja, ele não se afoba, ele não tem ansiedade em se desfazer logo de um ativo só porque deu certo. Ele se mantém e ganha muito mais ao longo do tempo com todo esse compound. Outra característica interessante é que ele se mantém ativo nas empresas. E já como ele está numa certa idade, quem sabe ele não seja tão ativo como no passado, mas ele faz com que as outras pessoas que trabalham junto com ele sejam ativos, ou seja, ele tem uma equipe para trazer informações sobre a empresa, buscar destrinchar cada ativo e saber os mínimos detalhes, sabendo muito mais do que o outro participante. Então o Luiz Alves ele tem essa visão de que por ele estar participando da Bolsa de Valores, tem uma contraparte do outro lado que está desafiando você, como um competidor, como se fosse realmente um jogo. E nesse jogo você tem que jogar melhor do que o oponente. Então você tem que ter armas para isso, saber muito mais contra quem você está competindo. Se você está competindo com uma pessoa que não sabe absolutamente de nada, suas chances aumentam drasticamente. Só que infelizmente o mercado vai se tornando cada vez mais sofisticado e quanto mais conhecimento você tiver, mais chance você tem de competir nesse mercado que é uma selva. Outra característica fenomenal de Luiz Alves é que ele se posiciona em ativos independente da opinião pública. Então, mesmo que as pessoas, toda a mídia esteja falando mal de um ativo, que tem que vender, que é muito ruim, ele não está nem um pouco interessado nisso. Ele investe da mesma forma porque ele faz uma análise profunda dos ativos e certamente sabe muito mais do que a maioria do mercado fica falando por aí. Ele não está nem aí para essas fofocas de mercado, notícias que falam que uma ação vai cair ou subir, porque ele sabe que ninguém saberia sobre isso e se soubesse não seria divulgado assim de graça para todo mundo ver.
Então ele não perde tempo com esse tipo de fofoquinha e besteira. Ele se mantém em ativos impopulares até eles se tornarem populares. Aí que está o segredo. Mantendo posições em ativos extremamente baratos, depreciados pelo mercado, que se recuperam, se mantêm de pé depois de crises fortíssimas e depois o mercado começa a olhar melhor esse ativo com bons olhos. Então, enquanto a maioria dos investidores já desistiram daquele ativo, quando ele começa a ficar bom, Luiz Alves ainda tem posicionado na carteira e começa a ver a chuva, começa a chover e começa a ver resultados de fato naquele ativo que muitas pessoas já desistiram no passado. Então toda essa paciência de segurar ativos considerados ruins por muitas pessoas até que eles fiquem bons é uma virtude muito forte do mega investidor e que poucas pessoas têm esse tipo de habilidade. Outra característica fenomenal do mega investidor é o seu extremo foco naquilo que é a sua paixão, que é a Bolsa de Valores. Então ele não perde tempo olhando para o lado, ele realmente foca só nisso e tem um hiperfoco nesse assunto, entendendo tudo sobre isso e pensando muito sobre esse assunto o tempo todo. Tem até relatos do seu sócio, Henrique Breda, onde na primeira eleição do Bolsonaro, ele teve a oportunidade de conhecer pessoalmente o Bolsonaro. O Bolsonaro estava falando um monte de coisa e o Luiz Alves não estava nem um pouco interessado no que o Bolsonaro falava, porque ele estava mexendo no seu celular, comprando ações da Petrobras. Tamanho o foco do mega investidor. Então, enquanto a maioria das pessoas não estaria nem aí para o mercado, estaria escutando o que o Bolsonaro falava, ele pouco se deixava para aquilo que o Bolsonaro falava, não se interessando nem pouco por política nos ativos, que é de fato o que interessa. Outra característica muito interessante do mega investidor é não desistir de um ativo só porque não deu certo durante um determinado tempo. Então ele tem uma capacidade, uma tolerância de aguentar muito desaforo, até recuperar as empresas, até em momentos onde ele se torna até um investidor ativista, buscando recuperar a empresa. A gente viu isso com a Login, por exemplo, onde ela estava num quebra ou não quebra, ele se tornou controlador da empresa junto com a Alaska e conseguiu de fato reerguer uma companhia que estava para falir. Então a gente vê que ele realmente vai até o final, enquanto todos os fundos desistiram, ele ficou posicionado e não desistiu desse ativo até ele dar certo. Então, esse tipo de atitude, esse tipo de coragem, é pouco investidor que tem esse tipo de comportamento. Muitos não têm a mesma bala que ele para fazer alguns movimentos, mas também existem diversos que têm até mais dinheiro do que ele e não têm a mesma coragem de fazer esse tipo de movimento. E o 10º ponto magnífico no mega investidor é que ele construiu tudo sozinho. Então toda essa visão, essa estratégia dele, ele elaborou pensando, estudando, analisando num escritório sozinho com apenas uma secretária. Então enquanto diversos empreendedores criaram empresas gigantescas com milhares e milhares de funcionários, ele não se preocupou muito com isso, ele fez tudo sozinho, criou sua estratégia sozinho, aplicou o seu dinheiro sozinho, aproveitou todo um dinheiro e uma condição financeira que poucas famílias no Brasil têm para multiplicar esse patrimônio, tudo sozinho, tomando decisões de maneira sozinha e individual, sem depender de terceiros e sem precisar trabalhar com outros. Inclusive, ele até defende a tese que você tem que se virar sozinho e não pode depender de salário e coisas nesse sentido. Obviamente, é uma realidade que poucas pessoas têm, mas quem tem condições de ousar, deve ousar, segundo o mega investidor. Enfim, pessoal, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like e se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado, até o próximo vídeo aqui do nosso canal.